Boa noite, meninos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da leitura dos textos da coletânea da prova de redação? Vamos lá? Bora lá? Então, a gente tem a leitura de coletânea, primeira parte da prova de redação. Leitura da coletânea. Antes de escrever a redação, antes de começar a projetar a minha redação, eu preciso fazer uma boa leitura de coletânea. De maneira geral, depois de uma maneira mais analítica, e refletir sobre esses três principais pontos que eu coloquei aí para vocês. Então, a primeira coisa, né? A primeira coisa a ser testada lá pela banca e o primeiro trabalho que você tem aí na redação. Proficiência de leitura. O seu grau de leitura, a sua profundidade de leitura dos textos da coletânea. O quanto esses textos, né, são bem interpretados por você. Em seguida, né, a coletânea também te dá outras coisas. Então, por exemplo, a chance de contextualizar o tema. Então, quando você lê, primeira parte, né, proficiência de leitura, mostra e prova a sua proficiência de leitura, você vai poder contextualizar o tema. Então, no geral, vem os textos e depois, em seguida, vem a questão. No caso do Enem, né, você tem 3 ou 4 textos lá de apoio, você vai ler todos eles, em seguida vai usar, né, vai contextualizar o tema que você tem aí da redação. A FUVEST, Unesp, Unicamp, né? Inclusive a Unicamp tem uma nota hoje, a gente já comentou isso na aula anterior, uma nota de leitura de coletânea. Então, olha como é importante, como são importantes, né, esses textos de apoio, quanto eles aparecem na sua prova. Depois, o que esses textos te dão também? Subsídios para reflexão, certo? Então, a partir desses textos, você tem subsídios, você tem aí uma explosão de ideias, né? A partir do que está contido nesses textos aí. Então, vamos olhar passo a passo. Como aproveitar esses textos? Algumas possibilidades de aproveitamento dos textos da coletânea. Então, primeiro, explorar as ideias, usá-las como subsídio para desenvolver os parágrafos. Então, tanto a introdução, quanto os mediais e até a conclusão. Então, eu posso usar esses textos de apoio, não estou dizendo para você copiar, jamais. Copiar, jamais. Mas usá-los de maneira proveitosa para ajudar a construir aí os seus parágrafos, a sua redação, enfim. Né? Você vai usar bastante esses textos aí. Depois, quando feitas as paráfrases de ideias dos textos de apoio, estabelece uma relação dialógica com o texto-fonte. Então, quando eu mostro, né, faço referência, né, para dar exemplos, para ilustrar as minhas ideias usando o texto-fonte, também mostra o quanto eu fiz essa ligação, o quanto eu consegui estabelecer essa relação entre escrita e leitura. O quanto que eu aproveitei da leitura inicial para fazer a escrita, né? Para fazer a parte aí da prova de redação. Depois, o que a coletânea pode trazer também para vocês? Né? Ela pode ilustrar raciocínios fundamentados no repertório autoral. O que é isso? Meu Deus. Então, é claro que eu vou usar a coletânea de maneira proveitosa e vou usar aliada aí o meu repertório autoral. Porque se eu não fizer nada, se eu não tiver nada meu, vai parecer apenas uma paráfrase mequetrefe, boba. Eu usei ali para encher linguiça, para colocar onde não tinha o que pôr. Então, não. Então, você vai usar esses exemplos, então a gente vai ver daqui a pouco a redação de surdos, o quanto de elementos ali você podia ter usado na sua redação. Embora você, se você não soubesse, né, do assunto, você poderia usar os inúmeros exemplos que a prova te forneceu. Então, embora, né, não seja para você copiar, não seja aconselhável você copiar trechos da prova, você pode usar sim os elementos ali presentes para ilustrar seus raciocínios, né, ilustrar seu repertório, ilustrar aí a sua construção. Depois, o ponto de partida para uma reflexão autoral também, né? Então, a gente também pode, a partir dali, por isso que eles são chamados de textos motivadores, a partir desses textos, você vai se sentir motivado para fazer a sua própria reflexão, né? A sua reflexão autoral, sua marca de autoria. Então, a gente tem nas competências do Enem, por exemplo, marcas de autoria.
né, tem uma das notas lá, uma das competências, vai dar nota para isso, né? O quanto que eu sou autor do meu texto, o quanto que eu consegui relacionar aquela questão abstrata, talvez, ou uma questão que seja mais do mundo mais genérico, para uma questão prática, uma questão mais pontual. E, no caso dos temas sobre os quais se tem conhecimento reduzido, ou quase nada, como foi o caso da redação do Enem de 2017, a formação educacional do surdo, eles são um ótimo artifício. Nossa, salvou muita gente, né? Então, eu vi muita gente dizer que não sabia nada sobre o tema, nunca tinha pensado sobre o assunto, né? E a coletânea salvou, porque ela trazia ali, gente, de verdade, muita coisa que você podia ter aproveitado, que te motivasse a pensar e fazer grandes reflexões sobre o tema, né? O tema do surdo na sociedade, né? Na formação educacional do surdo, nos vários níveis aí educacionais. Então, vamos dar uma olhada na redação da FUVEST aí também de 2017, que foi um tanto desafiadora. Ela não foi uma redação mais difícil do que as outras, do que as anteriores. Ela foi só uma redação que assustou porque ela já traz de cara um filósofo cascudo, né? Um filósofo aí que fala do existencialismo, um filósofo iluminista, o Immanuel Kant, que causou esse choque, né? Esse primeiro impacto aí negativo, né? Para a maioria dos estudantes, para alguns estudantes aí, né? Não sei se foi o caso de vocês, mas ele causou aí um impacto porque assustou um filósofo considerado aí bastante difícil, né? Os seus textos são bastante difíceis de interpretar. Então, vamos olhar aí a primeira proposta aí, que eu coloquei a da FUVEST para a gente ver. Então, vamos lá. O esclarecimento, né? Então, a pergunta é, resposta à pergunta, o que é esclarecimento? Esclarecimento é a saída do homem de uma menoridade da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado dessa menoridade quando ela não é causada por falta de entendimento, e sim por falta de determinação e de coragem para servir-se de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Sapere aude, ousa fazer uso de teu próprio entendimento. Eis o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois de a natureza já os ter libertado da tutela alheia, permaneça de bom grado a vida inteira na minoridade. É por essas mesmas causas que, com tanta facilidade, outros homens se colocam como seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se tem um livro que faz as vezes de meu entendimento, se tem um diretor espiritual que assume o lugar de minha consciência, um médico que por mim escolhe minha dieta, então não preciso me esforçar. Não tenho necessidade de pensar, se é suficiente pagar. Outros escorregarão em meu lugar dessas ocupações aborrecidas. A imensa maioria da humanidade considera a passagem para a maioridade, além de difícil, perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tomaram-na sob sua supervisão. Depois de terem, primeiramente, emburrecido seus animais domésticos e impedido cuidadosamente essas dóceis criaturas de darem um passo sequer fora do andador de crianças em que colocaram, seus tutores mostram-nos, em seguida, o perigo que é tentarem andar sozinhos. Ora, esse perigo não é assim tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar, finalmente, depois de algumas quedas. Basta uma lição desse tipo para intimidar os indivíduos e deixá-los temerosos de fazer novas tentativas. Então, esse texto é do Kant. Texto chamado Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento? Primeiro texto aí. Vamos lá. Esses são os parágrafos iniciais de um célebre texto de Kant, nos quais o pensador define esclarecimento como a saída do homem de sua menoridade, o que se alcançaria ao tornar-se capaz de pensar de modo livre e autônomo, sem a tutela de um outro.
Publicado em um periódico no ano de 1784, o texto dirigia-se aos leitores em geral, não apenas a especialistas. Em perspectiva histórica, o esclarecimento, também chamado de iluminismo ou ilustração, consiste em um amplo movimento de ideias de alcance internacional, que, firmando-se a partir do século XVIII, procurou estender o uso da razão como guia e como crítica a todos os campos da atividade humana. Passados mais de 2 séculos desde o início desse movimento, são muitas das interrogações quanto ao sentido e à atualidade do esclarecimento. Com base nas ideias presentes no texto de Kant, acima apresentado, e valendo-se tanto de outras informações que você julgue pertinentes, quanto dos dados da sua própria observação de realidade, redige uma dissertação em prosa na qual você expõe o seu ponto de vista sobre o tema. O homem saiu de sua menoridade? E aí? E aí, gente? Eu sei que esse tema aí foi um tema que assustou geral, né? As pessoas ficaram extremamente assustadas aí, né? O primeiro impacto, eu imagino, eu não fiz a prova, mas eu imagino que a primeira reação foi: nossa, vou jogar minha cadeira para cima, vou fugir daqui. Porque assustou, né? O tema ser já um filósofo desse calibre, né? Dessa envergadura que é o Kant. A FUVEST, né, geralmente dá esse tipo de texto, mas eles não querem exatamente que você fique filosofando, né, em cima da filosofia. O que se pede aqui? Qual que é o tema, né? O homem saiu da sua menoridade? Então você podia fazer o quê? Qual que é o direcionamento aí? Eu precisava conhecer exatamente a filosofia do Kant, assim, profundamente? Não. Primeiro que ele diz aqui, dá uma dica, né? O texto foi publicado em 1784 e não dirige-se apenas a especialistas, mas ao público em geral. Então é um texto que você pode refletir aí nos vários campos da sua vida, né? Você não precisa exatamente ser conhecedor profundo aí do existencialismo, né, da obra do Kant, para entender o recado que ele quis dar aqui. Então, a filosofia que eu precisava ter está aí no texto. Não precisava mais do que isso para fazer. O que a FUVEST quer, então, né? Ela quer que você relacione tudo isso que foi dito aí, né? Todas essas questões aí da menoridade, o quanto que a gente é dependente ainda da tutela, dos tutores, para pensar. Então ele fala do livro, né? Para que eu vou formar um pensamento se eu tenho um livro que faz por mim? Para que eu vou fazer uma dieta sozinho se eu tenho um médico que pensa por mim? Para que eu vou pensar nas minhas questões se eu tenho um líder religioso? Enfim, então ele está trazendo esse pensamento do Kant, que é atemporal, que inclusive super atual para nós, né? 2 séculos atrás e, putz, extremamente atual, né? Então a FUVEST quer que você relacione a uma situação prática. Que situação, né? Então aí que tá, você tinha que achar uma situação, né? No caso aí na situação da prova, achar uma situação da realidade, uma situação do cotidiano, né? Eu pensaria de cara na política, né? Na coisa do eles todos são corruptos. Então, no voto, né, o quanto que a gente se empenha para mudar as coisas e o quanto a gente só delega, né, delega a responsabilidade para o outro, para outrem, né? O que falar, então? O que a gente podia fazer, né? Então, primeiro, né, entender aí o texto que ele está falando sobre a incansável busca do ser humano pela tutela, né? Então, enquanto você está buscando tutela, você ainda não chegou no esclarecimento. Então, ele fala bastante da busca da tutela, da tutoria que você precisa ter, sem questionar, aceitação, o efeito aí de manada, né? Pensar junto com todo mundo para não cair em desgraça, enfim. É disso que ele está falando. Então, você podia tomar vários caminhos aí. O que você podia trazer aí para a redação, né? Então, falar do modelo patriarcal, que há séculos, né, se perpetua na sociedade brasileira. O modelo escolar, que também continua sendo basicamente o mesmo há séculos. A gente está tendo agora um momento de bastante desafio, bastante desafiador para o professor, que está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né, via internet. Os modelos religiosos, né, os líderes espirituais que ele cita aí na redação. Então, a coisa da política, eu iria, né, de cara, né, mas muito cuidado aí para não se perder no tema, né, a história aí da isenção de responsabilidade, né, do poder do voto, que é tão grande, mas ao mesmo tempo você se exime aí de algumas questões porque é mais cômodo, é mais prático. E aí é muito mais fácil dizer eles são todos corruptos, mas quem votou, quem pôs não, né? Então é uma questão aí para se pensar, tá bom?
Vamos para o próximo aí do Enem? Enem 2017. Então, vamos lá. A formação do surdo. Então, aí também um tema que causou grande espanto, né? Uma polvorosa nos alunos. Vamos lá, então. Então, a gente tem aí 4 textos, é isso? O primeiro, o segundo, uma publicidade, e o quarto texto, né? O terceiro, a publicidade, e o quarto, um texto aí também, né? Então, vamos ler. Textos motivadores. Então, a gente tem capítulo 4 do Direito à Educação. Então, a gente tem um texto de lei aí, né? Uma lei. Então, vamos lá. Do Direito à Educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional, inclusive em todos os níveis, e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar e avaliar. 4. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. 12. Oferta do ensino de Libras, do sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Então, a gente tem uma lei aí, 13.146, de 6 de junho de 2015. A gente tem essa lei, esse texto de lei, é o primeiro texto da coletânea aí para nós. Então, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, essa redação ela tinha um tema bastante desafiador, sim. No entanto, a coletânea supria esse desafio. Olha a quantidade de informação que você tem já no primeiro texto. Um texto de lei que fala sobre as incumbências aí do poder público de assegurar a educação, o direito à educação, né, os vários níveis de educação, né, de educação do surdo, então educação básica, superior, depois da língua, né, assegurar a primeira língua, né, a Libras como primeira língua. Enfim, então tinha muita coisa aqui para explorar. Então, legal fazer sempre aquela pequena síntese do lado e, em seguida, continuar a leitura. Então, vamos lá. O segundo texto, né? A gente tem aí matrículas de surdos na educação básica e educação especial. Então, são 2 curvas aí, né? A primeira que fala das classes comuns, de alunos incluídos, e a outra, que é a carinha, classes especiais e escolas exclusivas, né? Então, a gente tem aí bastantes informações também sobre os surdos, né? Quantitativas, né? Relativas ao número de matrículas, e qualitativas, referentes aos tipos de classe que eles escolhem, né? Desculpa, as classes que acolhem, né? Não que escolhem, que acolhem o deficiente. Então, você tinha aí os intervalos, né? Quando tem o intervalo de 2011 até 2012, tem aí uma comparação entre os dois pontos aí. Depois você vai vendo aí o outro intervalo de 2013 até 2016. Depois, no final, você tem aí o embate, né, entre classes comuns e classes especiais. Como que isso acontece, né? Como que é essa formação educacional do surdo? A tendência é de que eles sejam incluídos, né, ou não? Como que está organizado esses estudantes, né? E o texto 3, que é um cartaz. Sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito. Valoriza as diferenças. Então, a gente tem o rosto de um moço aqui, né? Tá cortado a imagem e tal. Falando aqui do que exatamente, né? Da pós-graduação, da graduação desses alunos, né? Dos diferentes níveis de formação acadêmica dos deficientes. E transcende a discussão aqui, né? Só da questão do estudo, mas para a questão do mercado de trabalho. A socialização desse aluno, né, desse novo profissional, para trabalhar, para entrar no mercado de trabalho, né, fala do preconceito, né, a gente tem a questão aí, na sua empresa tem espaço para mim?
Então, o surdo tem a formação, mas ele vai ter espaço no mercado de trabalho? Acho que essa é a principal questão aqui do espaço. E o texto 5, que é um texto aí que também do site do governo, né, que fala sobre as origens, né, da educação inclusiva. Então, vamos lá. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Por isso, a data foi escolhida como Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei 10.436, que a língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida como segunda língua oficial do Brasil. A legislação determinou também que devem ser garantidas, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão de Libras como meio da comunicação objetiva. Então, aí a gente tem o texto 4, que vai falar também na época do Império, né? O quanto que do Instituto dos Surdos aqui, né? Do Edifício Nacional de Educação dos Surdos, depois da língua brasileira de sinais, né? Quando que ela foi reconhecida como segunda língua oficial do Brasil, e as formas de institucionalização dessa língua, né? Dessa Libras, e a difusão da Libras, né? Nos meios de comunicação. Então, ó, na minha opinião, você tinha uma gama de informações aí, embora, de novo, né, reiterando, o texto foi difícil, a redação, o tema não foi fácil, né, o tema não era de longe, nunca, né, não foi um tema simples, mas a coletânea te dava uma super mão aí, super mão. Certo, meninos? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí a importância da leitura da coletânea e o quanto que essa coletânea é importante para você escrever seu texto. É a primeira etapa da prova de redação, né? Então, a leitura, né, como tem uma epígrafe num livro que eu li recentemente, a leitura é o lado de fora da escrita. Enquanto eu leio, enquanto eu interpreto, eu escrevo melhor. Quanto mais leio, mais interpreto, melhor eu escrevo. Certo? Isso vale para a leitura das coletâneas também. Ainda que seja uma leitura no dia da prova, é interessante ressaltar a importância dela. Tudo bem? Então, até a próxima. Um abraço virtual. Claro.